Presidente André Ciliano, senhor presidente em exercício, deputado Maxi Lemos. Apesar de não ser militar, eu sou disciplinado. Por diversas vezes aqui, me deu ânsias de responder discursos anteriores, mas eu vou manter a minha disciplina. E queria dizer também que, apesar dos meus 74 anos, eu continuo um homem sensível. Eu crio amizades pelas pessoas. E nós, sem exceção, deputado doutor Diogo, somos deputados. Nós não temos a vertente de julgadores porque não fizemos concurso para juiz. Mas, muitas vezes, o mandato nos exige essa posição. E, nesse momento, eu procuro me despir. Melhor dizer, eu procuro recalcar as minhas emoções e cumprir aquilo que a minha consciência manda. Eu queria dizer que o parlamento não fez acordo nenhum. Eu não fiz acordo nenhum. O meu voto na questão da cassação, na Comissão de Constituição e Justiça, voto divergente, foi derrotado. Eu não fiz acordo nenhum. E, quando veio para o plenário, eu e um outro conjunto de deputados fomos derrotados. Por via de consequência, não são os 65 deputados que estão aqui e outros que não estavam, porque ainda não tinham mandato, também são exceção. Então, não foi o parlamento. Foi um conjunto que assim decidiu votar e homenagear esse acordo. Me considere fora dessa. Segundo, dizer que, nesse período, os deputados Caiado, Bagueira, Sérgio Fernandes, Capitão Nelson, Sérgio Baque, foram parlamentares muito atuantes, extremamente corteses, e que eu esperava que isso fosse acontecer, mas não no dia de hoje. Eu fui pego de surpresa e esperava, porque já tinha o conhecimento da decisão monocrática do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Só para mostrar que é muito comum que o judiciário decida monocraticamente, até porque permite o recurso ao órgão pleno. Então, fui pego de surpresa nesse sentido. E, nesse período, eu quero render minha homenagem a esses 5 parlamentares, porque realmente lastimo que isso tenha acontecido de forma tão inesperada e abrupta. E, finalmente, o terceiro ponto, que é o que eu ia falar originalmente, vou falar, é que eu e a deputada Lucinha demos entrada hoje num pedido de impeachment do governador do Estado por crime de responsabilidade. E fazemos isso por dever de ofício de parlamentar, porque, na essência, tanto eu quanto a deputada Lucinha queremos, a bem da população, que todo governo dê certo. Se todo governo desse certo,
o nosso Estado, o nosso país estaria muito melhor. Mas há de convir que a corrupção é um mal muito forte no nosso país e que se avolumou nesses últimos meses aqui no governo do Estado. E eu e a deputada Lucinha consideramos inadmissível, abominável, alguém imaginar de avançar no erário com uma pandemia da dimensão que nós estamos vivendo. Consideramos corrupção em pandemia crime contra a humanidade. Parece que eu estou assistindo novamente um filme de horror. Um filme de horror. E os fundamentos desse pedido não são fundamentos políticos, são fundamentos escritos na Constituição. Nós, parlamentares, temos obrigação de fiscalizar o Poder Executivo e o fazemos pelas comissões permanentes, pelos nossos pronunciamentos em plenário, pelos nossos votos em plenário, pelos nossos pareceres nas comissões, através de comissões parlamentares de inquérito, e, quando tudo já está vasculhado e os indícios robustos de corrupção existem, e quando envolvem o governador, o instrumento democrático do parlamento é o pedido do impeachment, que já está definida essas regras desde 1950. Desde 1950, quando surgiu a legislação 1079, que está a viger até hoje, que mostra ali as regras de cassação de mandato por crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é aquele que o governador comete quando deixa de ser probo, isto é, quando comete improbidade. Então, legalmente, está fundamentado. Os fatos é que tivemos a operação que foi denominada Operação Favorito, que nasceu num trabalho conjunto do Ministério Público Estadual, da Polícia Civil e do Ministério Público Federal. E a Operação Favorito prendeu 2 subsecretários de Estado da Saúde, prendeu o empresário Mário Peixoto e outros, e mostrou indícios de corrupção em outras instituições do Estado, além da Secretaria de Saúde. Além da Secretaria de Saúde. Ficamos vigilantes, mas, no meu entendimento, naquele ponto, ainda não cabia um pedido de impeachment. E aí veio a operação que foi denominada placebo, que, como todos conhecem, principalmente o doutor Deodalto, serve lá para as experiências na área da saúde. Né? Você dá o remédio e dá o placebo. O placebo não tem nada, só tem efeito psicológico. Se o remédio foi bom, vai fazer efeito, e o placebo não vai. E nesta operação placebo, se teve busca e apreensões em 12 objetivos, sendo 2 diretamente ligados a uma organização social intitulada IABAS, conhecida do município do Rio de Janeiro e do Estado, por seu passado
comprometedor. E esta operação foi ao Palácio Laranjeiras, foi à casa do governador no Grajaú, foi ao Palácio Guanabara e mais outros locais, escritórios de advocacia, casa de subsecretário, de secretário, etc. E toda essa operação foi proposta pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, e foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, deputada Lucinha, como bem a senhora sabe, do Supremo Tribunal Federal, não minto, Supremo Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. E na decisão judicial, ele cita os relatórios dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, robusto de indícios. E eu entendo que quem está sujeito a penalidades do Código Penal também, evidentemente, está cometendo improbidade, porque o erário está sendo lesado. Associado a esses fatos, e a outros também pertinentes, senão a gente não para aqui de citar, é que nos levou a esse embasamento. E esse embasamento não tem 1 milímetro de ódio nem de desamor, absolutamente nada. Estamos cumprindo aquilo que a Constituição Federal, a Constituição do Estado e o voto popular nos delegou, o exercício do mandato. E não somente eu e a deputada Lucinha fizemos isso. Outros parlamentares entraram com outros pedidos. Vai caber à Casa Legislativa, inicialmente à presidência, acatar o pedido ou não. E depois tem uma regra própria na Casa, que terá que ser homologada por ato da mesa diretora, de como será esse procedimento, caso acatado. Mas eu pedi para falar hoje exatamente para dizer que nós fazemos isso de uma forma absolutamente de cumprimento aos nossos mandatos, sem nenhuma alegria, mas sim com tristeza, porque estaria muito mais feliz se tivesse aqui emendando projetos do governo para melhorá-lo, para a felicidade da nossa população fluminense. Mas nós não podemos nos afastar do nosso dever. Mesmo com toda a boataria que a Polícia Federal, alguém lá, teria destoado daquela gloriosa corporação e vazado a informação. Um mal não retira o outro, até porque, nesse caso específico, não foi a Polícia Federal que propôs a ação, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. A Polícia Federal operou a ação de busca e apreensão. Agora, possivelmente, com o volume de material que foi colhido nessas buscas, a Polícia Federal terá trabalho, sim, de analisá-lo junto com os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Então, me cabia, em meu nome e da deputada Lucinha, fazer aqui esse esclarecimento às senhoras e aos senhores deputados. E, antes de encerrar, deputado Márcio, eu vou pedir licença, por coisa que eu não faço aos meus colegas, a não mais assistir o expediente final no dia de hoje, porque tenho que participar de uma live
que vai ao ar, que eu tenho compromisso, porque, em geral, eu fico rouco de tanto ouvir. Eu só saio do ar depois que o último fala. Ontem eu saí do ar às 19h10, depois da fala do deputado Márcio Gobel. Mas hoje eu ainda vou ficar mais 10 minutos, porque 17h50 eu vou ter que me ausentar. Muito obrigado pela atenção. Todos são